Olá, aluno, olá, aluna, como está? Bem-vindo à sua aula da disciplina de Princípios de Eletricidade e Magnetismo. Eu sou a professora Catiele e nós estamos juntos aí ao longo dessa disciplina. Na aula passada, nós entendemos o que é o campo elétrico e como ele é descrito matematicamente, e como ele é representado graficamente, por que que eu utilizo as linhas de campo para compreender como é essa perturbação no espaço relativo a uma carga elétrica pontual ou a uma quantidade de carga específica, característica discreta, ou a uma densidade de cargas. E assim a gente entendeu que quando eu trabalho, a gente viu na aula passada que quando eu tenho uma distribuição de cargas, eu posso considerar essa distribuição em um eixo, 2 ou 3 eixos, né. Ela pode ser linear, e aí eu vou entender, eu vou aplicar os conceitos relacionados à densidade linear de cargas. Ela pode ser superficial ou diária, e aí eu vou aplicar a densidade superficial diária. E também ela pode ser volumétrica. E dessa forma, eu vou aplicar, nesse sentido, eu vou trabalhar com o infinitesimal de área, o infinitesimal de volume desse material. E assim, então, entender como que essa distribuição de carga se dá para essas situações descritas. E quando eu falo em distribuição de carga, eu não estou mais falando de carga discreta, eu estou falando em distribuição linear, em continuidade de carga. Para essa relação de continuidade de carga, a gente então trabalha com infinitesimais de carga por infinitesimal de comprimento, ou infinitesimal de área, ou infinitesimal de volume, para assim saber qual é a densidade de carga específica. E aí trabalhar então com essa densidade de carga na equação de campo elétrico. E aí a gente viu na aula passada também, nós falamos sobre fluxo de carga elétrica ou fluxo elétrico. Quando a gente fala sobre esse fluxo elétrico, ou fluxo gerado por uma carga elétrica, o fluxo do campo elétrico, olha quantos sinônimos nós temos. A gente está querendo entender como essas linhas de campo estão dispostas no espaço. Ou por que eu falei assim, né? Porque a gente já discutiu a aula passada que linha de campo é um artifício matemático para eu entender melhor essa teoria. Na verdade, eu quero saber como essa perturbação no espaço se dá em planos específicos que eu estou levando em consideração. Por isso que a gente trabalha com fluxo. E para calcular, nada mais é do que o produto escalar entre dois vetores, o campo e a área desses planos que cortam o fluxo. Isso é verdade, bem como se eu quiser trabalhar, a gente sabe por definição aí, que o produto escalar, ele é o produto entre dois vetores cujo resultado é um número, é um escalar. Então, se eu não quiser trabalhar com o cálculo de produto vetorial, a gente pode trabalhar, relacionar esses dois vetores e levar em consideração agora o fluxo sendo o campo vezes a área vezes o cosseno entre esses dois vetores. E aí eu preciso saber quem é o meu versor N, ele é perpendicular sempre ao plano de corte, e qual é o ângulo referente a esse versor N e o campo elétrico relativo. É esse o ângulo que eu vou trabalhar e a hora que eu for calcular o fluxo do campo elétrico. E a gente viu também que através do fluxo do campo elétrico, eu tenho um outro olhar para o cálculo do campo elétrico aplicando a lei de Gauss. A lei de Gauss ela é uma lei de cálculo de campo elétrico, mas que eu relaciono o fluxo do campo elétrico em uma superfície fechada. Por isso que a gente fala que, pela lei de Gauss, o fluxo do campo elétrico vai ser igual à carga total dividido por epsilon zero, que tem nessa distribuição aí contida nessa superfície fechada. Eu também posso dizer que a integral de campo ela é referente a, se levando em consideração a superfície fechada, é igual à quantidade de carga por epsilon zero. Basicamente, foi tudo isso que a gente viu lá passada, a gente vem entendendo essa relação, então,
E entendeu também como era o cálculo do campo elétrico para uma distribuição de carga, seja ela contínua, seja ela discreta, em que eu trago uma outra carga de prova e coloco próximo dessa minha distribuição. Qual é a perturbação no espaço que isso acontece? Qual é a variação do campo elétrico, então, para essa situação? Muito bem. Para dar continuidade nisso, hoje a gente vai falar de potencial elétrico. E quando a gente fala de potencial elétrico, já vem uma coisa muito característica na nossa cabeça, pelo menos na minha vem direto, quando a gente fala sobre DDP. Então, hoje é importante a gente entender o que é energia potencial elétrica, qual é a definição do potencial elétrico e o potencial de uma carga pontual, bem como saber o que é o voltímetro ou como utilizar esse voltímetro. A gente vai falar sobre energia potencial, certo? Eu preciso que você entenda primeiramente o que é energia. A gente vem falando desde o começo da nossa disciplina sobre força. Força, o que é força, qual é a relação de força, força elétrica. Muito bem, por definição, a gente entendeu que força é aquilo que provoca ou altera o movimento dos corpos. E a força na mecânica, pode ser dada pela massa do corpo vezes a aceleração que ele possui. E nós vimos que a força elétrica é a força de atração entre as cargas que constituem um corpo. Dessa forma, então, essa força elétrica ela pode ser positiva, se as minhas cargas positiva ou negativa, dependendo se eu tenho um processo de atração ou de repulsão entre as minhas cargas. E aí eu posso calcular essa força elétrica através da lei de Coulomb. E eu tenho essa relação de força. A gente viu também que a força ela está diretamente relacionada com o campo pela carga de prova. Mas e energia? Em nenhum momento a gente citou o que era energia ou falou sobre energia. É importante a gente ressaltar que energia é uma grandeza na física toda, que é de difícil dedução, de difícil definição. A gente começa a falar sobre energia, é sabido quais são as aplicações da energia, mas não chegou ainda um ponto específico em que é designado energia. Energia é tal. Energia ela funciona assim. Não se sabe exatamente. Nenhum cientista até hoje chegou a uma definição clara e objetiva sobre energia. Sabe-se que energia, de alguma forma, é a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho. Essa é a definição clara e específica de energia que nós temos, que não é satisfatória, mas é o que nós temos. Do mesmo jeito, então, que nós temos forças atuantes de várias formas no material, por exemplo, nós já falamos, a força elétrica é devido ao movimento das cargas elétricas, a força peso é devido ao movimento das massas, a força de atrito e assim vai susceptivamente, né? A força ela sempre vai ser em relação ao movimento de algo. Por isso que ela tem vários nomes diferentes. Porque dependendo de como ela atua, ela vai apresentar um nome relativo, mas de maneira geral, força é aquilo que provoca ou altera o movimento de um corpo, independente de onde seja esse corpo, independente se esse movimento é macroscópico ou microscópico. E a energia eu também tenho essa relação. Eu sei que a energia, ela é aquilo que provoca o trabalho, que pode realizar trabalho, ou está associada à grandeza, ao elemento que pode realizar trabalho. E aí eu tenho algumas energias associadas, por exemplo, energia elétrica. A energia elétrica ela está associada à força elétrica. A energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional ela está associada à força potencial gravitacional. A energia elástica, ela está associada à força elástica. A energia cinética, ela está associada ao movimento dos átomos. E assim, para todas as outras formas de energia. Então, é importante a gente entender energia térmica. Energia térmica em trânsito é chamado de calor, está associado ao movimento das moléculas que constituem um corpo. E assim a gente tem diversas formas de energia. E a gente vai entender aqui que é a energia elétrica. O grande problema é que
do mesmo jeito que força é força para qualquer situação, a energia também é energia para qualquer situação. Então, eu posso ter várias equações que descrevem a energia de um corpo. Porque um grande cientista químico, eu não sei se ele era físico, filósofo, eu sei que ele era. Ele chama Lavoisier. E esse grande cientista aí, ele falou o seguinte. Eu já não contei essa história para vocês, estou contando de novo. Ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí, nós temos, ele afirma que tudo que foi criado uma vez só, seja a quantidade mássica das coisas, os elementos químicos, seja a energia gerada no planeta, porque no planeta não, no universo, porque de certa forma, nosso universo ele é constituído de massa e energia. Ponto final. Ah, mas tem planetas, tem estrelas, tem meteoros, tem nananã, tem tananã. Tem sim. Só que tudo isso é constituído de massa, pelos elementos químicos, e energia. De formas rearranjadas diferentes, mas no fim, tudo é tudo massa e energia, tá? Então, Lavoisier ele falava que tudo que foi criado lá no início, no Big Bang, quando criou-se todo o universo. E que a partir disso as coisas todas elas vêm se transformando, principalmente a energia. Então, a energia, ela é transformada de um corpo para o outro. Ela não é perdida, ela não é criada, mas ela é transformada. Se um corpo adquiriu energia de algum local para realizar um trabalho, o local que ele adquiriu energia perdeu essa energia. E ela pode vir de maneiras diferentes. Por exemplo, por falar em energia elétrica eu estou falando da energia associada ao movimento dos elétrons, tá? Vindo da força elétrica. Mas vamos falar na energia elétrica, que é aquela que a gente coloca os materiais na tomada e liga os eletroeletrônicos. Tá bom. Como que essa energia ela é obtida? No Brasil, nós temos duas principais formas de obtenção de energia que rege toda essa matriz energética que constitui o sistema brasileiro, que é através das hidrelétricas, essa é a maior parcela dessa matriz energética, ou da termoelétrica. Hidrelétrica, ela utiliza a força das águas, o movimento das águas para a obtenção da energia elétrica. A termoelétrica, ela utiliza a queima de combustíveis fósseis para a obtenção da energia elétrica, tá? Termoelétrica não é o que eu quero falar na hidrelétrica. Tem outras fontes de energia também, principalmente o que está muito sendo utilizado sobre as células voltaicas, fotovoltaicas, painel fotovoltaicos, que é a energia solar que a gente fala, entre outras situações, energia eólica, energia das marés e tal. Mas vamos focar ali na energia hidrelétrica, que é a mais comum que nós temos no Brasil, amplamente utilizada. Eu não lembro agora a porcentagem de quanto é utilizada no Brasil, mas é mais de 80%. Tá bom. O que acontece? Ele utiliza a velocidade do rio, essa força mecânica, para transformar a força de queda mesmo ali, a força mecânica relacionada à energia de queda. Porque quando um rio ele apresenta um desnível na sua altura, a gente tem uma coisa que nós chamamos de energia mecânica. E por definição, eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou pegando caneta, ó. Aí eu vou ali no quadro. E por definição, só que eu gosto de falar e gosto de fazer as coisas, aí eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Por definição, a energia, ela é conservada. O que significa a energia ser conservada? Significa que tudo que eu tinha no início, eu tenho no fim. Então, ela se conserva. Quando a gente fala sobre a obtenção da energia elétrica, estou dando uma resinha aqui. A gente está falando que eu tenho um desnível nesse meu rio, tá? Vou melhorar você aí, porque você não está me enxergando. Melhorou aí, né? Melhorou. Nós temos esse desnível aí no rio. Finge que é um rio, finge que tem esse desnível, tá bom? E aí a gente quer aproveitar esse movimento das águas para a geração de energia elétrica. Então, aqui, vamos supor que aqui a gente tem a altura H igual a 0. Deixa eu ver se você está vendo. Tá.
Então, aqui nós temos do chão, ali no nível do mar, e aqui uma altura que eu vou chamar de H. E essa relação, esse desnível, eu coloco bem aqui, nesse ponto H igual a zero, as pás de movimentação da turbina. Porque essa água vai gerar movimento nessa turbina, que vai gerando uma força que movimenta, consequentemente eu consigo relacionar essa energia mecânica. Como que eu faço isso? A energia mecânica, você enxerga aqui? Enxerga. A energia mecânica, ela é composta pela energia potencial mais a energia cinética que um corpo apresenta. A energia potencial, ele está associado à altura do corpo, nesse caso que é potencial gravitacional, ou seja, é o quanto de energia que o corpo consegue segurar para transformar em trabalho. Aqui, eu vou escrever de preto, nesse ponto em que a altura é máxima, nós temos que a energia mecânica ela é descrita apenas pela energia potencial gravitacional. E quando eu tenho esse desnível aqui nesse ponto onde está as pás, a energia mecânica ela é toda transformada em energia cinética, que é o que faz o movimento dessas pás. Eu não preciso que ninguém chegue lá, eu não preciso da energia de ninguém para chegar lá e dar uma mexida nessas pás. A própria água faz esse esforço. E quando isso acontece, essa energia acumulada, ela é enviada para um transformador. E esse transformador, olha o que o transformador faz. Ele transforma a energia cinética. Deixa eu baixar você aqui para mim. Ele transforma a energia cinética, que é uma energia mecânica, desse material, desse movimento, em energia elétrica. E aí eu consigo armazenar e fazer a transmissão dessa energia. Basicamente, a obtenção da energia elétrica é isso. Só que o que a gente vai falar ou vai comentar sobre energia elétrica na aula não é assim. A gente não é exatamente essa obtenção de energia que eu vou chegar lá e colocar a tomadinha, as coisas na tomadinha, ela sai funcionando, não. Essa relação que a gente vai falar, esse potencial elétrico, é a diferença de energia em relação às cargas ou em relação aos corpos. É realmente a relação das cargas que estão, dos corpos que estão carregados. Por que eu falei tudo isso para vocês e mostrar o que é energia elétrica e qual é essa relação do potencial elétrico que nós vamos falar, que também é designado como energia elétrica? Porque há muita confusão de conceito. E nós, como grandes apreciadores dessa disciplina que somos, não podemos sair daqui trocando conceito. Então, aí você consegue entender e relacionar todos os conceitos abordados, tá bom? A energia elétrica, ela trabalha ali relacionado com a energia mecânica, através de um transformador, e a energia do potencial, a gente está falando do movimento das cargas, que é o trabalho que eu tenho para trazer uma carga próxima a outra. A gente vai entender melhor isso. Deixa eu ver, eu tenho duas dúvidas aqui, vamos ver juntos. Carlos, boa noite. O Carlos fala assim, então, de forma absurda, se o universo está em constante expansão e a energia é uma só, o que poderia acontecer? Poderia aparecer certas falhas ou buracos? Na verdade, nós temos alguns probleminhas aí nessa afirmação. Albert Einstein, ele provou na teoria da relatividade que o universo está contraindo, porque ele falava que o universo como se ele está resfriando. E se algo resfria, ele diminui a sua agitação molecular e diminui o seu tamanho, consequentemente. E ele provou que o universo está contraindo. Então, o nosso universo ele não expande, ele está contraindo. Ele provou isso matematicamente e experimentalmente, acho que 1 ou 2 anos atrás foi provado que o universo está em contração e não em expansão. E as formas de transformação de energia dos materiais ou das energias que existem entre os corpos, elas se modificam. Cada corpo vai apresentar uma energia de um tipo, a transformação de um tipo. Só que no início total, a quantidade de energia criada é a mesma quantidade de energia que nós temos hoje. É a mesma coisa do CO2. O CO2 ele é constituído por um carbono e 2 oxigênios.
No início do universo, eu tinha uma quantidade de carbono e uma quantidade de oxigênio. Eles vão se reorganizando. Vamos falar aqui no sistema considerando o planeta Terra. Quando iniciou-se o planeta Terra, eu tinha uma quantidade de oxigênio e uma quantidade de carbono. Eles não eram gás carbônico, mas devido às associações de grandes situações que vão ocorrendo ao longo dos anos no planeta Terra, esses elementos eles vão se reunindo através de ligações químicas, porque eles são consequências aí de queimadas, né? Então, eu continuo tendo a mesma quantidade de carbono e de oxigênio, só que agora eles vão se reorganizando. E esse reorganizado talvez não faz tanto bem para o ambiente, tá? Mas o universo ele está contraindo. Um anônimo falou, não sei quem terá um ângulo no eixo X, ou seja, eu não entendi a sua pergunta. Manda de novo. Carlos, poderíamos ter outro Big Bang? Você já ouviu falar no acelerador de partículas? Pois bem, o acelerador de partículas, ele quer criar um novo Big Bang. Porque o que diz a teoria? A teoria do Big Bang diz que dois prótons que viajavam, eles se colidiram e criou tudo que tem hoje. E eles estão realmente querendo ver se isso é verdade. Recriando o Big Bang. Se eles conseguirem, até hoje eles tentaram uma vez só no acelerador de partículas colidir essas duas partículas e não conseguiram, né? Se eles conseguirem, não é acelerador de partículas aqui do Brasil não, é lá da Europa, tá? Que deu um blackout. Quando eles tentaram fazer isso, deu um blackout numa região assim, tal, porque a quantidade de energia consumida foi muito alta. Se eles conseguirem fazer essa colisão, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser um novo Big Bang, sim. Vamos esperar ver o que acontece, né? Mas é muito. A probabilidade deles conseguirem essa colisão é muito baixa, praticamente nula. Outros estudos estão sendo realizados para tentar vê-la, né? Realizar essa colisão de partículas, mas eu acredito que é praticamente impossível. Tá? Não vou falar que é impossível, porque se há uma probabilidade minúscula que seja, ela existe. Então, é uma probabilidade não nula de acontecer, mas é muito pequena. É verdade, Wellington, você tem razão quando você. O Wellington está falando para mim que quem faz a transformação é o gerador. É verdade, tem algumas situações em que eles trabalham juntos. Por isso que e ele diz, ele continua falando que o transformador ele baixa ou eleva a tensão gerada, e é verdade também. Para tensão mais baixas é o que a gente usa nas casas ou em pequenos estabelecimentos, e as tensões mais altas é o que usa nas indústrias. Tem algumas situações, algumas distribuidoras de energia em que essa função ela acontece junta. Por isso que eu acabei brincando que o transformador ele transforma a energia, principalmente quando a gente fala nas PCHs, sabe? Relacionados. Mas ótima observação. Obrigada. E, gente, eu gosto assim, eu gosto que vocês escrevam mesmo. Isso me deixa muito feliz. Vamos vamos continuar a falar sobre as aulas aí do nosso tema e vai mandando mesmo. Eu gosto assim, eu gosto de ir conversando com vocês, tá bom? Vai mandando a sua pergunta, eu vou voltar a falar sobre o potencial elétrico e aí depois a gente volta nas questões. Vamos então falar sobre o que é essa energia potencial elétrica. Primeiro a gente vai trabalhar o relacionar a força elétrica. E aí, de maneira geral, nós temos que vamos falar de duas partículas, tá? Ou de dois materiais carregados eletricamente com cargas opostas. Isso significa que se eles estão carregados com cargas opostas, se eu soltá-los, eles irão atrair-se eletricamente. Mas eles estão fixos em seus lugares, ou seja, eles podem estar no material condutor, por exemplo, e aí eles não conseguem sair do seu lugar, está fixo. E eles se atraem reciprocamente com uma força elétrica proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, que é relacionada com a lei de Coulomb. E ele continua: se essas cargas são fixas, a força é acelerada por outras forças mecânicas, de modo que a partícula permaneça em repouso. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está afirmando que se
de alguma forma, ela está fixa, essas cargas estão fixas porque outras forças estão atuando nelas para mantê-la no local. Então, essas forças, elas acabam cancelando a força elétrica atuante. Só que, se porventura uma dessas partículas se solta, imediatamente ela vai colidir na outra. Ela vai apresentar um movimento e vai colidir na outra referente a uma força elétrica. E pela mecânica, através da segunda lei de Newton, nós temos que a força do movimento em geral de uma massa é dada pela força igual à massa dessa partícula vezes a aceleração do movimento que ela descreve. Então, nós podemos dizer que a aceleração, ela pode ser dada como a força sobre a massa que essa partícula produz. Por que que a gente está relacionando isso? Para entender qual é a relação da aceleração nos corpos provocados por uma força. Nesse caso, a gente está falando de força elétrica. E não se esqueça que a força elétrica, ela pode ser descrita como uma carga de prova vezes o campo elétrico, ou ela pode ser descrita pela interação de duas cargas em relação ao quadrado da sua distância, da distância entre elas. Assim, como a gente sabe o que é essa força e como ela atua no material, força de atração, a força de repulsão entre as partículas, nós temos o trabalho da força elétrica. Na física em geral, a gente fala que o trabalho, ele nada mais é do que a força aplicada no material vezes a distância da aplicação da força até um eixo específico relacionado desse material. O trabalho, ele é um produto escalar dos vetores força e distância. Assim, então, a gente consegue saber qual é o trabalho realizado pela partícula ou sobre a partícula para desenvolver esse movimento em que é descrito, tá? E o trabalho, ele é um tipo de energia e pelo sistema internacional, ele é medido em joule. Assim, quando eu tenho um trabalho realizado sobre a partícula ou pela partícula, por que eu estou falando isso sobre ou pela? Porque o trabalho, ele é a probabilidade de um corpo realizar um movimento, descrever um movimento. É a força vezes a distância daquele material, daquele corpo específico. E aí, se a gente está falando como que essa partícula ou esse corpo carregado vai desenvolver esse movimento, eu posso falar se é um trabalho que ele quis fazer ou que foi feito sobre ele. Vamos pensar aí num gás dentro de um êmbolo de tampo solto. Se eu apertar esse meu recipiente com o êmbolo solto, eu vou aplicar uma força para comprimir esse gás. Ele está comprimindo não porque ele quer, mas porque estão obrigando ele a fazer isso. Então, ele está realizando um trabalho, só que um trabalho negativo, porque ele não quer fazer, estão obrigando ele a fazer. Está realizando um trabalho sobre ele. Ou, se a hora que eu tiro a mão do êmbolo, o gás volta como era antes. Então, para ele voltar esse volume final, ele expandiu porque ele quis. Então, ele está realizando o trabalho, tá? Que aí a gente tem essa relação do porquê, em alguns casos, mesmo ele sendo uma grandeza escalar, o trabalho apresentar tanto sinal negativo ou positivo, porque está mostrando se ele fez ou se fez sobre ele, como que é essa relação do trabalho empregado, tá bom? E, nesse caso, quando a gente fala do trabalho realizado sobre uma partícula, ele causa a sua variação da energia interna. E aí nós podemos descrever que o trabalho, ele é igual, ele é dado como W, ele pode ser dado também como essa letra aqui, ó, aquela letra grega tal, tá? Mas nos nossos livros aí, no nosso livro texto, ele está descrito como W é igual à variação da energia interna, que é a chamada energia potencial elétrica. Por essa energia potencial elétrica ser conservada, eu posso dizer que essa energia, ela é a energia final menos a energia inicial, para eu trazer aí, para eu verificar
esse trabalho realizado sobre a minha partícula. E o trabalho ele vai independer da trajetória. Somente os pontos inicial e o ponto final devem ser relevantes ou considerados para o cálculo. Então, por exemplo, o nosso GIF está mostrando uma partícula aqui dessa posição que é levada até essa posição. Essa é a posição inicial, essa é a posição final. Para eu saber qual é o trabalho dessa posição até essa, eu tenho que calcular a variação do potencial elétrico ou da energia elétrica relacionado a esse movimento que é o nosso trabalho, tá? E ao analisar a energia potencial, é necessário escolher um ponto de referência para eu poder calcular quanto é essa minha energia potencial. Quando a gente está falando na energia gravitacional, e aí eu vou trazer você de novo aqui para mim, quando a gente falou sobre energia potencial gravitacional, ela é dada pelo cálculo da massa vezes a gravidade vezes a altura. E aí eu mostrei para você um ponto de referência. Cadê? É do outro lado. Um ponto de referência. Entre H é igual a zero. E eu preciso saber de qual é esse meu ponto de referência para poder calcular a energia potencial gravitacional. Porque quanto maior for a altura, maior a energia potencial gravitacional. Quando a gente fala na eletrostática, o nosso ponto de referência é o infinito. Então, quando eu quiser saber qual é a energia potencial, qual é o trabalho associado àquela carga, vai ser o valor que eu trago a minha carga lá do infinito até um ponto de referência, P, que eu esteja analisando. Nós não falamos na aula passada que o nosso campo elétrico, ele é zero quando R tende ao infinito? Lá no infinito, nosso campo elétrico é zero. Então, para eu saber qual é essa energia potencial daquela carga, é a energia potencial que eu estou trazendo uma carga lá do infinito até o ponto de referência. Esse é o trabalho que a gente calcula, essa é a variação da energia potencial que a gente calcula. Dessa forma, então, analisando a situação da força e energia elétrica, a força elétrica ela diminui com a distância e a energia potencial elétrica tende a zerar no infinito. Assim, para indicar a energia potencial de um único ponto, a gente fala que é a energia potencial de uma carga em que eu trouxe do infinito até o ponto P de referência, ou seja, indica a energia potencial de uma partícula vinda do infinito até o nosso ponto de referência. Vamos ver um exemplo sobre isso, então? E o exemplo ali fala o seguinte, é um exemplo de variação de energia elétrica. Uma partícula com carga Q, menos 6 microcoulomb, se encontra em uma região dotada de um campo elétrico uniforme com intensidade de 1,5 vezes 10 a quinta newton coulomb. Calcule a variação de energia potencial elétrica quando a partícula se desloca em 1 metro acelerada exclusivamente pela ação da força elétrica gerada pelo referido campo. Encontre também a velocidade da partícula nessa situação e considere que a sua massa é de 50 gramas. Aqui a gente tem que aplicar a equação do trabalho para eu chegar e entender qual é a relação da força elétrica com o campo elétrico e depois, consequentemente, no trabalho da força elétrica, eu entendo qual é essa variação da energia e quando ele fala, considere ele quer saber também a velocidade, eu estou falando da energia cinética. 2 minutos para você respirar, ler o exercício e começar a esboçar uma resolução para ele. Estou aqui, vai me perguntando qualquer coisa, tá bom? E aí, como estamos?
Mais um pouquinho para a gente resolver. Se você quiser me mandando a dúvida, pode mandar, tá? Enquanto você vai pensando aí, só para situar a gente, nós estamos com o livro texto da disciplina de Princípios de Eletricidade e Magnetismo. Se eu não me engano, essa nossa aula é a primeira aula da unidade 2. Então, é a unidade 2, sessão 1, tá? Mas a gente está abordando todos os conceitos relacionados a esse nosso livro texto e alguns outros conceitos que eu vou trazendo para vocês também como curiosidade e complemento da nossa disciplina. Mas vamos lá então resolver nossa questão. Eu sei qual é a equação que designa o trabalho, que é a força vezes a distância, e eu sei qual é a força relacionada ao campo, porque no exercício ele deu para nós uma carga e o campo. Então eu sei que eu posso calcular o módulo da força elétrica através da relação entre a carga e o campo, que dá 0,9 newtons. Assim, então, aplicando a equação do trabalho, e eu sabendo que a partícula irá se mover na direção da força elétrica, por que que isso é importante? Porque eu sei qual é a relação da força e da distância, o seu ângulo, para eu trabalhar então com esse produto escalar, levando em consideração o cosseno entre esses dois vetores. Assim, então, o trabalho ele vai ser a força vezes a distância vezes o cosseno de zero. Então, eu posso compreender e entender que, através do valor da força e da distância, que é de 1 metro, o meu trabalho ele é igual a 0,9 joules. E pela energia cinética, eu tenho aí que a energia cinética ela é 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. E essa energia é igual à energia potencial elétrica que nós estamos relacionando, que é igual ao trabalho. Então, nesse caso, nós temos que, fazendo os rearranjos matemáticos, essa velocidade é de 6 metros por segundo. Esse exercício ele tem lá na seção 2, não, na unidade 2, seção 1 do livro. Caso você não entendeu alguma coisa ou ficou com alguma dúvida, manda aí a sua pergunta, a gente vai respondendo, tá bom? Mas qualquer coisa ele tem lá também na seção do livro seu. E aí a gente pode falar agora que a gente já entendeu o que é energia relacionada à energia elétrica e do corpo, a gente pode falar sobre o potencial elétrico. E o potencial elétrico, ele nada mais é do que a energia potencial por unidade de carga. Então eu posso descrever essa energia potencial como sendo a quantidade de carga vezes a variação aí relacionada desse ponto. Então, nesse caso aí, a gente está falando que vezes a relação do potencial elétrico. E esse potencial elétrico, ele pode ser definido por um único ponto, desde que seja estabelecido o ponto de referência, que é o que a gente fala de trazer aquela partícula do infinito até um ponto P específico. E esse é o meu potencial elétrico. Assim, eu posso reorganizar essa equação e definir o potencial elétrico como sendo a energia potencial dividido pela quantidade de carga. E aí vem alguns rearranjos matemáticos para uma outra descrição desse potencial elétrico quando eu estiver tratando com os elementos infinitesimais do campo elétrico. Então, eu tenho que o trabalho realizado sobre uma partícula, ele pode ser dado como W, que é a força vezes a distância. Mas se eu estou falando agora sobre uma distribuição de cargas ou uma partícula infinitesimal, eu estou falando sobre o incremento desse trabalho. E para eu saber qual é o trabalho total, é a integral dos incrementos todos que existem na distribuição do espaço. Dessa forma, vai ser a integral da força vezes o elemento
de distância dessa partícula. No caso, se nós estamos falando de uma partícula de carga Q, força é igual a Q vezes Z. Então, como Q ela é contínua, eu posso tirar em relação ao nosso elemento de integração, eu posso tirar da integral e reescrevendo matematicamente como é a nossa integral. Eu também sei que o trabalho ele é igual à energia potencial, que pode ser descrita como menos Q vezes a variação do potencial que nós vimos no slide passado. E isso é igual a Q vezes a integral do campo vezes o elemento relacionado ao espaço de distribuição descrito pela carga, provocando um campo elétrico. Assim, então, se eu tenho Q de um lado e Q do outro, eu posso simplificar. A variação do potencial elétrico é igual a menos a integral do campo vezes um elemento S, infinitesimal S. E para obter, então, o potencial nesse ponto específico, sempre tomando em referência ao infinito, nós podemos igualar o potencial a zero e abandonar o índices. Dessa forma, então, o potencial ele é descrito como menos a integral do produto escalar do campo vezes o incremento dessa distância. Assim, a gente pode chegar aí numa equação para o potencial. Da seguinte forma, eu tenho então que a equação foi dada, que nós chegamos nela, lembrando qual é a equação do campo elétrico e substituindo aqui, nós temos descrito o potencial agora em termos da equação do campo elétrico, e por definição, o meu versor R vezes o infinitesimal de S é igual a dr, por mudança de base. Dessa forma, então, eu posso descrever o meu potencial dessa forma por uma integral definida agora do infinito até o ponto R de referência, porque o que eu estou querendo trazer é a minha carga do infinito até o ponto R. Assim, então, para resolver essa integral, nós temos aí, depois você faz essa resolução matemática, você vai ter que aplicar umas integrais aí, mas é tudo resolução direta de integral definida, tá? E aí a gente chega numa resposta em que o potencial ele vai ser o nosso Q, que é aquela constante de proporcionalidade, vezes a carga total sobre R de referência. E aí a gente consegue entender quais são os valores referentes às minhas superfícies equipotenciais. E por que que nas superfícies equipotenciais, por exemplo, esses valores mais próximos da distribuição, eles apresentam maior potencial do que os valores mais afastados? Porque o potencial ele varia com o quadrado da distância. E era para ser tudo redondo, olha que medonho que ficou, mas para você ir entendendo. Ele varia com o quadrado da distância. E aí, nessas regiões equipotenciais, vou mudar o meu lápis aqui. Por exemplo, eu tenho um ponto aqui de referência. E eu vou mudar uma carga aqui de referência. Eu vou mudar essa minha carga para esse outro ponto. Tá vendo? Ela está no mesmo potencial. Se ela está no mesmo potencial, então o trabalho para eu tirar uma carga desse ponto e passar para esse é zero. Porque ela não saiu do potencial, o potencial mesmo. Agora, se eu tiver nessa região e passar a carga para essa região, aí eu tenho sim uma variação de potencial e um trabalho é descrito porque eu alterei o valor, a posição delas em relação ao potencial. Dessa forma, então, o trabalho para mover uma carga de um ponto a outro de uma superfície equipotencial, ele é nulo. Ou seja, ele é nulo porque não há diferença de potencial ou de energia potencial. E ele mostra para você essa figura como é descrito as linhas de campo em três situações diferentes, bem como o potencial elétrico entre elas. O potencial elétrico ele está descrito em azulzinho, e as linhas de campo, ela está descrita em laranjinha, tá? Então, na primeira caso, que é uma carga pontiforme ou esférica, nós temos aí círculos concêntricos das nossas superfícies equipotenciais. No segundo desenho, nós temos um campo elétrico produzido por um dipolo elétrico. E na terceiro, é um campo elétrico uniforme produzido por uma chapa de carga infinita. Então, note essa relação de como se dão as superfícies equipotenciais em relação às linhas de campo. Não
se esqueça. Mas não se esqueça nunca na sua vida uma coisa que é muito importante. Por mais que você utilize as linhas de campo para facilitar os seus cálculos, por mais que você precise delas, principalmente para calcular o fluxo e aplicar a lei de Gauss, linha de campo ela não é um conceito existente na física, ela é um artifício para facilitar os cálculos e a compreensão da análise dos resultados. O que é efetivamente o conceito que é abordado são as superfícies equipotenciais. E como essas superfícies podem ser calculadas, agora a gente viu qual é a equação do potencial elétrico, como elas podem ser calculadas e como elas estão relacionadas quanto mais vai se afastando do emissor principal, gerador do campo elétrico, da perturbação no meio. Qual é, ou seja, de uma maneira mais bonita de falar, né? Mais comum, o corpo carregado. Eu falei bonito, né? O emissor que provoca. Já nem lembro mais o que eu falei. Enfim, tá bom? Então, quando você até pode considerar, isso vai facilitar a sua compreensão e análise matemática dos resultados, mas são as superfícies equipotenciais que realmente são consideradas e definidas. As linhas de campos, elas são artifícios matemáticos para nos auxiliar nessas interpretações. Vamos a um exercício aí, então, de potencial elétrico. E o exercício diz o seguinte: uma carga pontual de 50 microcoulomb está localizada num ponto 1 e 1 em um determinado sistema de coordenadas. Encontre o potencial elétrico gerado sobre ela, por ela, no ponto 1.4 e 1.3. É que a professora é ruim de desenho aqui, mas vamos desenhar aqui mesmo. Então, aqui seria o eixo X, aqui seria o eixo Y. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, e assim mais sucessivamente, 1, 2, 3, 4, sucessivamente. Então, nós temos aí que a carga elétrica ela está localizada no ponto 1, 1. Então, pelo nosso desenho gráfico maravilhoso da professora, ela está aqui, ó. E ele quer saber qual é o potencial elétrico gerado no ponto característico. E no ponto característico ele deu 1.4, que é mais ou menos aqui, 1.4 é em X, 1.4 e 1.3. Então, ele está querendo saber qual é o potencial elétrico nesse ponto específico, tá? Como que a gente faz essa resolução? Muito bem, eu desenhei em cima da resolução. Eu tenho o potencial elétrico. Esse exercício ele está descrito lá no seu livro texto, tá? Depois você vai por ele. E aí eu tenho o versor R da minha carga elétrica e do ponto P característico. Então, esse é o versor da minha carga do meu ponto P e esse é referido ao versor da minha carga elétrica. Faço a subtração entre esses vetores e extraio a raiz deles para achar o seu módulo. Assim, então, eu preciso do módulo do raio para trabalhar com o meu potencial elétrico, eu sei quanto vale Q, eu sei quanto vale a carga e eu sei qual é a distância entre eles. Então, meu potencial elétrico é menos 9 vezes 10 a menos 5. Tem alguns exercícios no seu livro texto, faça esses exercícios, porque basicamente o tema que a gente iria tratar hoje, nós falamos sobre esses conteúdos, que é para entender o que é o potencial elétrico e como ele é calculado, ele é obtido, principalmente relacionado às superfícies equipotenciais. Qual é a diferença de potencial de um ponto até o outro, de uma superfície equipotencial até a outra superfície equipotencial, tá? Vá no seu livro texto, refaça, releia os conteúdos que foram abordados na aula de hoje. Se eu não me engano, é a unidade 2, seção 1. E faça todos os exercícios, passo a passo. Tem algumas descrições matemáticas lá importantes que você pode fazer para a compreensão dos conceitos abordados. Também tem a relação dos exercícios propostos, realize-os. Tem alguns exemplos, outros exercícios propostos, para você ir entendendo essas aplicações dos conceitos abordados. Se você quer algum texto, algum livro, texto, como bibliografia complementar, então vai lá na sua biblioteca virtual, digita física,
Procura qualquer livro, volume 3. Eu gosto muito do autor Halliday ou autor Sears, tem lá. Mas se você não achar, porque ele deve estar escrito com outro título, não sei, chama Fundamentos de Física, tá? Volume 3. Pode pegar qualquer outro material, qualquer outro autor, que também são livros muito bons que tem na biblioteca, e você lá nesse livro, volume 3, você tem mais conteúdos, outras formas de abordagem desses conteúdos, bem como outros exemplos, tá? Ah, Grazi, o potencial elétrico ele pode ser nulo, sim, se ele tende lá no seu infinito. Quanto mais distante do gerador do emissor de carga, menor é o seu valor. Então, quando R tende ao infinito, o meu potencial elétrico ele tende a zero. Na matemática, eu não posso falar que quando uma coisa é zero, ela é nula, né? Ele é zero, tá? Tem outras situações também que a gente fala de potencial elétrico, como é no centro de um anel de cargas, por exemplo. Isso a gente vai ver na próxima aula, para você entender melhor essa relação de nulo ou zero, tá? Mas de maneira geral, para o conteúdo que nós vimos hoje, o conceito que nós abordamos hoje, no infinito, tendendo ao infinito, o nosso potencial ele tende a zero. Tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Carla, boa noite. Eu não consigo responder a sua mensagem agora porque o nosso tempo já acabou. Faz um favor para mim e eu vou esperar. Na nossa próxima aula, já começa a aula com essa pergunta. Coloca essa pergunta lá, por favor, que eu respondo para você. E a gente começa a nossa aula com ela, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vejo vocês na próxima aula e manda um monte de pergunta que eu gosto de aula assim, movimentada, tá bom? Ótima semana, ótimo restinho de semana para você. Bons estudos e até já já. Até a próxima aula. Tchau, tchau.